amigos, companheiros, é uma satisfação nós estarmos aqui mais uma noite para fazermos o nosso estudo e as nossas reflexões. E hoje nós iremos estudar uma parábola, grande e conhecida parábola do Novo Testamento, que foi considerada por muitos estudiosos o Evangelho dentro do Evangelho. A maior súmula de todo o Evangelho. Ora, os estudiosos disseram que foi o Sermão do Monte. Ora, disseram que é a oração do Pai Nosso. E ora, disseram que é a parábola que iremos estudar. Ela faz parte de 3 parábolas. Ela é a terceira de 3 parábolas. As chamadas parábolas da misericórdia, narrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. E as parábolas, como nós de um modo sabemos, eram analogias que Jesus fazia para nos explicar determinados conceitos sobre a lei de Deus e o reino de Deus. A própria palavra parábola vem do grego parabolé, que significa analogia. Portanto, iremos estudar hoje a parábola do filho pródigo, que é dividida em 2 partes. E por ser a mais importante parábola do Novo Testamento, ou uma das mais importantes parábolas, nós, com o nosso tempo restrito, teremos que fazer uma abordagem mais ligeira sobre a parábola, porque seria necessário, sem sombra de dúvidas, muito tempo para nós refletirmos sobre cada versículo deste grandioso conto nos dito por Jesus. Mas ainda que nós gastássemos meses e meses, semanas e semanas estudando, nós não conseguiríamos alcançar a máxima complexidade da parábola, porque Jesus falava justamente através destes símbolos para nos mostrar, para de alguma maneira revelar o que nós pudéssemos aprender de acordo com a nossa capacidade, já que aqui está expressa de uma maneira simbólica a própria lei de Deus. Então, vamos ler um dos itens da parábola, os primeiros versículos, para nós irmos tirando as nossas deduções. Disse Jesus, diz assim o Evangelho de Lucas: disse ainda Jesus: um homem tinha 2 filhos. O mais jovem disse ao pai: pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, ajuntando todos os seus haveres, o filho mais jovem partiu para uma região longínqua e ali dissipou sua herança numa vida devassa. Então nós temos 3 personagens principais da nossa parábola: o pai e os 2 filhos. Ora, o pai há de representar em toda a parábola o simbolismo da relação de Deus com os seus filhos, com a sua criação, ou seja, com nós, conosco. E os 2 filhos, que são personalidades diferentes, um é o mais jovem, o outro é o mais velho, também irão representar certos protótipos do ser humano. Veja, é curioso nós observarmos que é o filho mais novo quem diz: pai, dá-me a parte que me cabe da herança. Ora, o filho mais novo vem representar neste momento justamente a imaturidade do espírito. Vem representar para nós justamente a inexperiência do rapaz que queria
utilizar-se dos bens que ele poderia acessar. Os bens que não foram construídos por ele, foram construídos pelo seu pai. Os bens que ele agora pedia herança. Como se dissesse para nós que a grandiosidade de Deus projeta, provê, organiza, constrói os bens para nós. Quer dizer, toda a própria criação e todo o sistema que nós estamos inseridos. Mas nós temos a liberdade de usufruirmos desse bem como nos aprouver, como desejarmos, como quisermos. No caso, o filho mais jovem queria a parte de sua herança. Ora, no judaísmo de então, pedir a parte da herança para um pai que estava vivo, que ainda não houvera falecido, significava a morte do pai, significava o desejo da morte do pai, significava a grandiosa ambição do filho em ter aquele dinheiro, em ter aqueles bens na sua mão. Então o filho não demonstra, quando faz este pedido ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe da herança, não demonstra nenhum grande amor pelo pai, segundo a tradição judaica de então. Não demonstra nenhum cuidado com o pai. Ele apenas quer a sua parte. Ele não está pensando em ninguém. Ele está pensando no que ele poderá fazer com a sua parte. Ele está pensando em como ele irá usar aquele dinheiro. Ele não está, no momento, digamos assim, espiritual, preocupado com o pai e com os demais, preocupado com o que irá acarretar numa propriedade rural a divisão daquela propriedade. Ele apenas está pensando em si. Ele apenas está pensando no seu prazer. Ele apenas está pensando no imediatismo. Ele apenas está pensando na maneira de se satisfazer. Ora, nós sabemos que os mais antigos filósofos, um dos mais antigos filósofos, havia já asseverado que a maneira de nós alcançarmos a felicidade é através do prazer. Daí vem o conceito chamado hedonista, que muitas vezes é confundido com materialismo. Materialismo é outra coisa. O conceito hedonista de felicidade é este. É o conceito que foi pregado na antiguidade grega e que até hoje permeia a nossa vida. Para sermos felizes, nós temos que utilizar de todos os bens e de todo o prazer que a vida sensorial pode nos oferecer, que a vida sensorial pode nos proporcionar. O rapaz, como nós vamos ver mais adiante na parábola, era um rapaz que raciocinava nestes termos. A felicidade é ter as coisas. A felicidade é usufruir das coisas. A felicidade é ter o prazer máximo que o corpo e que todas as sensações podem oferecer, sem a preocupação ética com o outro. Isto é o sucesso. Isto é o dar certo no mundo. Isto é o êxito. Isto é o poder. Isto é a fama. Isto é a salvação que a cultura humana nos ensina e que nós também ensinamos para os nossos filhos. Salvar-se na mente humana, na maioria das vezes, está atrelado a dar certo financeiramente, a dar certo profissionalmente, a fazer sucesso no mundo. E nós lutamos a nossa vida, jogamos a nossa energia em busca deste tipo de felicidade, que é chamada felicidade hedonista, hedônica. Queremos este tipo de satisfação. Embora nós muitas vezes sejamos bafejados, amparados por ideologias, sejam filosóficas, sejam religiosas, a nossa convivência no mundo nos ensina que,
Se nós não alcançarmos determinados patamares, nós seremos, aos olhos do mundo, pessoas fracassadas. Se nós não tivermos determinado patamar profissional, financeiro, social, há um constrangimento tão grande entre nós, na nossa convivência de sociedade, que nós vamos fazendo o raciocínio de que é preciso nós alcançarmos certos pontos de vitórias diante do mundo. É uma vergonha muitas vezes a gente não ter viajado para determinados lugares. A gente se constrange. Todo mundo conhece Búzios, todo mundo conhece Angra dos Reis, e a gente não conhece. Então até fica um suave constrangimento. Por quê? Todas as pessoas de bem sucesso, todas as pessoas realizadas, todas as pessoas famosas, todo mundo conhece Búzios, e a gente não conhece. Então gera até uma cobrança muito grande para nós, quando nós vamos nos prendendo a este tipo de sucesso, a este tipo de realização que o mundo vai nos ensinando, que o mundo vai, enfim, vendendo esta cultura ao longo dos séculos. O rapazinho aqui, que se nós trouxéssemos para a cultura de hoje, um rapaz rico, o pai era dono de uma fazenda, ele pediu dinheiro, o pai deu dinheiro. Nós poderíamos dizer, né, diante do verbo popular, que o rapaz nada mais era do que um playboy. Um playboy que nós vamos ver um tanto devasso, porque a maneira como ele lida com o que o seu pai lhe proporciona é muito interessante e também há de mostrar para nós como é realmente o funcionamento do ser humano. Então é curioso também nós observarmos nesse primeiro trecho da parábola que o rapaz pede o dinheiro, pede a parte da herança, ainda que houvesse todas aquelas implicações da relação do pai e filho que nós colocamos. Mas é curioso nós notarmos que nestes primeiros momentos nós não escutamos de modo algum a palavra do pai. O pai, em momento algum, fala para o filho: para que você quer o dinheiro? Em momento algum o pai fala: eu não vou dar o dinheiro. O pai não tem atritos com o filho nesta hora, porque o pai representa a concessão de Deus conosco. Deus nos coloca no mundo e permite que nós façamos as livres escolhas do nosso destino. Já não há mais aqui no judaísmo e no cristianismo nascente a ideia grega do fatalismo, a ideia grega de que os deuses mais diversos tomam conta e traçam os nossos destinos. Já há aqui no judaísmo, como mais tarde na Idade Média, muito divulgado pela Igreja Católica, a ideia do livre-arbítrio, que foi uma ideia muito trabalhada pelo primeiro grande estudioso do cristianismo, o padre latino Santo Agostinho de Hipona. Então, há aqui a liberdade. Deus dá-nos liberdade para nós fazermos as nossas escolhas. Deus dá-nos liberdade para nós dizermos tranquilamente um não para a vida, para a ética, para a religião, enfim, para o que nós quisermos dizer não ou sim, Deus nos permite. Se nós quisermos acabar com a nossa vida corporal, Deus nos permite. Se nós quisermos armar os mais graves problemas para a nossa existência, Deus não nos impede, Deus não nos tolhe, Deus permite que o ser humano se torne senhor de si mesmo. Mas como a parábola há de mostrar, ser senhor de si mesmo implica em ser também escravo de si mesmo. Escolher na lei de Deus implica em também receber as consequências da escolha, seja qual escolha for, da mais grandiosa e santificada escolha até a mais dramática e dolorosa escolha humana. Então, para a questão divina, para o sistema criado por Deus,
nós somos senhores do nosso destino, mas também somos escravos do que plantamos para nós. Então vamos adiante, para nós irmos tirando mais conclusões de nossa parábola. Então o pai permanece em silêncio. O pai dá concessão para o filho fazer o que quiser da parte que lhe cabia na herança e o que quiser do dinheiro, de sua própria vida. É uma plena liberdade. Não há nenhuma recomendação do pai para o filho. Porque muitas vezes a recomendação, ao invés de nos libertar e nos ajudar nas escolhas, ela nos aprisiona mais dentro de um sistema legalista. Muitas vezes a religião, ao invés de nos libertar, ela nos sufoca e nos aprisiona mais. Por quê? É tanta coisa que o ser humano precisa dar conta, precisa ser bom, precisa ser justo, precisa ser legal, precisa ser honesto, precisa ser, enfim, tanta coisa, tantas exigências que as leis religiosas nos impõem, que o ser humano, na maioria das vezes, isso foi uma grande crítica de Jesus, obedece às exigências apenas para alcançar a chamada salvação, para alcançar a chamada felicidade pregada pelas religiões. Então nós obedecemos, nós somos bons, nós somos justos, nós somos éticos, nós somos legais, nós fazemos grandes obras, grandes templos, e assim estamos obedecendo a lei, e assim cremos que estamos alcançando a salvação. Mas Jesus foi contra esse tipo de atitude religiosa, foi contra esse tipo de obra, este tipo de atitude. Por quê? Porque o ser humano obedecia à lei, o ser humano obedecia à convenção social, ainda que religiosa, e não era bom porque entendia o valor da bondade, era justo porque compreendia o significado da justiça, era honesto porque entendia o que era a honestidade e o valor da honestidade. Então o ser humano obedecia à lei estabelecida religiosa à época de Jesus por uma convenção social, por uma convenção religiosa. E Jesus foi contra este tipo de obra. Disse Jesus: que adianta nós salvarmos os outros se não salvamos a nós mesmos? Adianta para o outro, mas para nós não adianta. Que adianta nós pintarmos um teatro de alta moralidade na vida se na realidade nós não entendemos o valor do ser bom, enfim, do que a gente possa entender por moral. Então, contra este tipo de obediência legal imposta pela religião ou imposta pelos padrões sociais, culturais de convivência, Jesus reagiu. Nada adianta a obra pela obra. A obra só tem valor se por trás da obra está a fé. A obra ela só tem valor se por trás da obra existe a autêntica intenção de se fazer aquela obra. E como nós dizíamos, a religião, muitas vezes mal compreendida, ela ao invés de nos libertar, ela nos aprisiona. E mais, ocorre a crítica dos filósofos materialistas, especialmente de Marx, quando diz que muitas e muitas vezes nós utilizamos da religião como uma alienação, como uma fuga, como um narcótico da realidade, porque ficamos pensando no além, ficamos pensando no reino de Deus, ficamos pensando na próxima encarnação, ou então, retrogradamente, pensando em quem nós fomos, o que nós fizemos, qual foi o nosso karma, o que nós construímos no passado, e nós nos alienamos da realidade de hoje. E nós não somos homens integrados no mundo, e nós não assumimos a nossa humanidade, porque ficamos na alienação religiosa, ficamos na fuga do enfrentamento com o mundo e conosco mesmo. Veja, fui lá em Marx, agora vamos voltar a Jesus. Então, companheiros,
O rapaz queria sair de casa. E a parábola é muito clara. O filho mais jovem, veja, a juventude neste sentido há de simbolizar a imaturidade. Mas nós vamos ver o significado também do que significa ser mais velho adiante. E foi morar numa região longínqua. Ora, a região longínqua também tem o seu simbolismo. Ele não estava próximo do pai, ele estava distante, ele estava afastado, como se dissesse que ele estava afastado da lei de Deus, estava distanciado da casa de seu pai. E ali dissipou sua herança numa vida devassa. Então aí a gente pensa o que a gente quiser pensar do que seja uma vida devassa. O importante é que ele quis dar este tom da devassidão, ou seja, ele gastou com coisas com coisas materiais, com esta busca pela felicidade das coisas materiais, da realização material. E a parábola continua: e gastou tudo. Então, todo o trabalho que o pai fez, toda a conquista do pai, todo o suor do pai, a parte que cabia ao rapaz, ele a gastou, dissipou tudo. Mas ocorreu um fato com que o rapaz não esperava. Sobreveio àquela região uma grande fome e ele começou a passar privações. Agora sim, a vida do mundo começava a influenciar de uma maneira mais incisiva na sua própria vida. Porque a partir do momento em que a gente está no mundo, a partir do momento em que a gente toma um corpo no mundo, ou mesmo se aproxima da gravitação terrestre, a partir do momento em que nós nos afinamos com o planeta Terra, nós já sofremos todo o impacto de uma vida material no planeta Terra. Então, são as chamadas, muitas vezes, vicissitudes da vida corporal. Não há como fugir às vicissitudes da vida corporal. O mais puro que venha na Terra, até o mais inferior, sofre com as vicissitudes da vida corporal. Das mais simples até as mais pequenas. Sofre com o vento, sofre com a chuva, leva tombo, quebra a perna, enfim. Sofre fome, porque o organismo material pede, tem sede, e mais. E toda uma questão humana também aparece. Necessidades de convivência social, carências sexuais, tudo isso que faz parte do ser humano biológico acontece na vida de qualquer ser humano que está encarnado na Terra. Então, a parábola vai nos contar justamente isso. Ela vai nos dizer que chegou na região a fome, uma grande privação. E o rapaz, como nós nos lembramos, havia dissipado todos os seus bens, havia gasto todos os seus recursos, e agora a região estava passando fome. E ele, como precisava alimentar-se, e como já não mais tinha dinheiro, teve que arranjar um emprego. Então, veja, na Terra nós temos que arranjar um emprego. Na Terra nós temos que nos sustentar, salvo raras exceções, ou enfim, mais raras exceções, nós temos que, de alguma maneira, nos inserir no mundo para nos alimentar. Ele antes fazia parte desta rara exceção, porque antes ele vivia com conforto na casa de seu pai. E embora trabalhasse, jamais trabalhava como iria trabalhar agora. Então, as necessidades materiais agora, muito abertamente, batiam à sua porta. Então vejam onde ele foi arranjar um emprego. Num lugar interessantíssimo para a nossa vida. Foi então empregar-se com um dos homens daquela região que o mandou para seus campos cuidar dos porcos. Olha que interessante. Nós sabemos
que os judeus não comiam porcos. É motivo de vergonha grandiosa ter que trabalhar com os porcos, ter que cuidar dos porcos, ter que alimentar os porcos. Então o rapaz arranjou o emprego mais deplorável na sociedade de então que poderia arranjar. Da casa rica em que ele vivia, da grande casa de conforto, ele passou para a senzala mais imunda, para a senzala mais fétida, para mostrar também como é a condição humana. Ora estamos na casa rica, ora estamos na senzala, ora estamos no palácio, ora estamos na miséria. O rapaz esteve na miséria porque sua juventude, ou seja, sua imaturidade, não lhe permitiu saber administrar o seu dinheiro. Então o rapaz agora foi cuidar dos porcos. Mas há uma coisa mais trágica na parábola. Além da vergonha daquele emprego, ele que era um rapaz que provavelmente queria sempre ter um status, estabelecer sempre uma posição social, porque foi para a vida gastar o seu dinheiro. Ele que provavelmente sempre valorizou as coisas materiais, além de estar na senzala, além de estar cuidando de porcos, há um detalhe que Jesus acrescenta, que é o seguinte: ele queria matar a sua fome, e então o fez comendo as bolotas que os porcos comiam, que ele dava. Então, para ele de comida só lhe restava uma esmola, e a esmola era a comida que o porco comia. Então ele, que não comia nem porco, agora tinha que comer as bolotas, a ração que era dada para o porco. Então, este momento da parábola representa a mais grandiosa baixeza que o ser humano pode alcançar: comer as bolotas dos porcos. Havia dito Jesus em momentos anteriores: não deem pérolas aos porcos. Ele agora estava dividindo não as pérolas, mas as bolotas que os porcos poderiam comer. Então, o rapaz, o ser humano, chegou ao nível mais baixo que ele poderia chegar. E vejam, não há intercessão do pai dele nesta hora. O pai permite que ele chegue ao nível em que ele quiser chegar. Aparentemente, pode nos soar como um desamor, como um descuido, como um descaso. Mas nós vamos ver mais adiante a sequência da parábola. Então, o fato é que o rapaz chegou no momento mais trágico da sua existência. Talvez o momento mais trágico que o ser humano, segundo o raciocínio da parábola, poderia chegar. Não estava no seu país, estava em terras longínquas, em terras distantes. Não tinha os seus familiares próximos, estava entre gente estranha, estava passando fome, estava cuidando de porcos, estava comendo a comida dos porcos. E aí ocorre o seguinte, versículo 17: e caindo em si, diz uma coisa ao rapaz. Veja, como se nos dissesse assim: às vezes é necessário nós experimentarmos na vida certas tragédias para nós cairmos em si. Aparentemente, isto parece muito radical, parece muito doloroso, mas muitas vezes nós, no nosso inconsciente, no nosso instinto, seja lá onde for, nós buscamos na nossa vida certas experiências muito duras para nós despertarmos. Nós fazemos certas escolhas que
que a consciência nos mostra, nos diz, nos intui, nos alerta das trágicas possibilidades de nossa colheita, mas ainda assim nós fazemos. Das coisas mais simples às mais graves. Quando nós atravessamos a rua sem olharmos, ou em frente ao carro correndo, nós sabemos o risco que nós estamos correndo. O risco de nós ficarmos paraplégicos, o risco de nós morrermos, o risco de nós nos acidentarmos, mas nós arriscamos, porque nos convém, pela pressa, pelo nosso interesse, nós arriscarmos a nossa existência. Então, das coisas mais simples às mais complexas, nós temos a intuição das consequências. Mas há pessoas, por experiências muito íntimas e por necessidades que nenhuma lei ou que nenhuma regra poderá estabelecer, precisam viver experiências dramáticas e dolorosas. Escolhem para si experiências dramáticas e experiências dolorosas. E o papel de Deus qual é? É de permitir que a pessoa faça as suas escolhas. Porque Deus sabe, porque Deus é Deus e Deus criou tudo, que seja o buraco que nós alcançarmos, seja o fosso em que nós estivermos, sempre haverá a possibilidade de nós nos levantarmos. Sempre haverá, sejamos quem nós formos, a possibilidade da nossa ressurreição neste sentido. Então Deus permite, porque sabe que de todas as escolhas que nós fizermos, todas, absolutamente todas, vão gerar um aprendizado para nós, vão gerar uma experiência, vão gerar uma quebra da nossa imaturidade. Então a vida corre e nós vamos na vida fazendo as nossas escolhas. Quando nós olhamos, quando nós conseguimos ter esta concepção grandiosa da lei de Deus, sentida por nós, o mundo não se apresenta dramático para nós. O nosso filho rebelde, a nossa mãe teimosa, o nosso parente que está enveredando pelo caminho que nós olhamos e pensamos, nossa, que caminho trágico. Nós podemos até e devemos até ajudar, mas a decisão cabe a cada um. E para aquele que tem a visão espiritualizada, autenticamente espiritualizada, não há dramaticidade nas escolhas de ninguém. Não há horror nem terror se nós, por exemplo, vemos determinadas cenas que escandalizam a sociedade e nos escandalizam. Há uma compreensão de que isso é um passo que o ser humano dá, de que isso é uma escolha que o ser humano tem a liberdade de fazer, e que ainda assim isto gerará para si, para o ser humano, uma autêntica possibilidade de transformação. Então o filho, no auge daquele momento, cai no chão. Cai no chão, quem disse fui eu, porque não está escrito, né? No auge daquela dramaticidade, caindo em si. Caindo em si, o filho diz: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? E eu aqui morrendo de fome, né? Quer dizer, ele lembra que os empregados não passavam a privação. Ora, os empregados aqui simbolizam os inferiores. Os inferiores na interpretação da parábola podem simbolizar, sob inúmeras interpretações as mais diversas, os próprios animais da natureza. Os animais não passam fome, meu Deus. Os animais não estão em miséria social. Os animais se organizam. Os animais se estruturam. Os animais só morrem, só desaparecem porque o homem desaparece com eles. Os animais mantêm o seu equilíbrio
de seu ecossistema, enfim, de sua biodiversidade toda. E o ser humano não consegue a sua paz. E o ser humano não consegue a sua estabilidade. Então, os escravos, quer dizer, os inferiores, os animais, não passam pelos problemas de miséria que o ser humano passa. Os animais não passam pela fome que o homem passa. Os animais têm, dentro de todas as suas previsões e estabilidades, o seu mecanismo exato de sobrevivência. O ser humano não tem. Então, a parábola mostra isso. Meu Deus, na casa do meu pai eu não passava por isso. E nós caímos em si na nossa vida. Meu Deus, eu não precisava passar por isso. Ou enfim, eu poderia não ter passado por isso. E aí nós caímos em si. E caindo em si, o rapaz diz: vou-me embora procurar meu pai. Veja, o pai é a sua referência. A situação mais dramática que o ser humano vive, mais dolorosa, mais aterrorizante moralmente, o ser humano cai, seja ele ateu, seja ele religioso, e diz: meu Deus, eu não consigo lidar com esta vida. Eu não sei o que eu fiz para mim. Eu não sei que escolhas me levaram a esta angústia existencial que eu estou. E o ser humano se rende, ou a Deus, ou à força da natureza, ou enfim, o ser humano se entrega nesta hora. Mas muitas vezes, como dizíamos, para haver esta entrega é preciso certas experiências que nos permitem uma autêntica entrega. Porque nós na Terra somos almas rebeldes, somos almas endurecidas, já diz o livro dos Espíritos. Somos espíritos teimosos e renitentes no mal. O mal o que é? É a insistência no erro. Então, para estes espíritos teimosos, como para a criança teimosa, a gente não bota a mão aí, não bota a mão aí, não bota, vai levar choque. Ai, deixa levar choque. Não é assim? É melhor que leve choque. Quem não bota mais a mão. É assim que é a nossa vida. Não é? É assim. Muitas e muitas vezes nós só caímos em si quando tomamos o choque. Quando caímos na vida e vemos a proporção das escolhas que nós fizemos. Então aí ele lembra do Pai. Aí nós lembramos de Deus. Ou aí nós lembramos da ética, da moral, enfim, de uma outra perspectiva de vida. E lembrando do Pai, ele diz: vou-me embora procurar meu pai e dizer-lhe. Aí ele declara: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus empregados. Então, o ser humano alcança nesta hora uma consciência tão grande que ele se envergonha da sua fragilidade. Ele se envergonha da sua fraqueza. Muitas vezes essa vergonha gera problemas mais graves ainda. Geram culpas milenares, dolorosíssimas de serem erradicadas da nossa consciência. Então o filho cai prostrado neste sentido, com a sua alma ajoelhada e pensa: irei dizer ao meu pai, não sou digno de ser seu filho. Partiu então e foi ao encontro de seu pai. Vejam, companheiros, como foi a viagem do rapaz, do jovem playboy, do menininho, do moço. Como foi a viagem de volta para casa? Não foi igual a ida. Não pela consciência dele, porque agora ele volta para casa repensando a sua moral. Mas não só por isso, mas também agora ele não tinha dinheiro.
Mas também agora ele não viajou, parando nas hospedarias, gastando o seu dinheiro. Agora ele volta pela estrada, lembrando o que ele fez. E nesta volta sem dinheiro, e nesta volta doente, magricelo, sem recursos, arrasado, moralmente, nesta volta ele vai revendo os pontos em que ele foi dissipando seus bens. Ele vai se lembrando, ele vai experienciando na pele como tinha sido a sua ida. E volta numa volta dramática, numa volta dolorosa. Esta volta dolorosa é o que nós poderíamos dizer o seu karma. Esta volta dolorosa é o que nós poderíamos dizer a lei de reação do que ele escolheu para si. Esta volta dolorosa é a consequência de como ele gastou os seus bens. Não é uma punição de Deus, não é uma punição de seu pai, mas era o que nós havíamos dito. Era a escravidão que ele plantou na sua própria vida. Ele era o Senhor e o escravo de si mesmo. Então a volta é uma volta dramática, é uma volta dolorosa, é uma volta de muito sofrimento. Ele volta, não porque Deus lhe impôs a volta, mas porque em determinado momento ele percebeu que era preciso voltar. Que ele, como ser humano, merecia uma dignidade maior do que comer as comidas dos porcos. Ele, como ser humano, como filho de seu pai, merecia algo muito superior às consequências de sua própria escolha. E ele volta para a casa de seu pai. Mas qual é a atitude do pai com ele? Qual é a atitude de Deus conosco nesta hora de regresso? Nesta hora de volta? É a segunda parte da parábola do filho pródigo. Diz assim o versículo 20. Ele estava ainda ao longe, quando seu pai viu, encheu-se de compaixão, correu e lançou-se-lhe ao pescoço, cobrindo-o de beijos. Então vejam, companheiros, ele estava ao longe, ele ainda não estava na propriedade, ele ainda mantinha uma certa distância, mas na hora em que o pai o observa, nessa distância, o pai não age como o senhor feudal, parado esperando o seu bem, parado esperando os seus pertences. O pai o que faz? O pai não espera o filho vir até ele, mas o pai corre até o filho. O pai, vendo ele, correu até o filho. O pai é Deus, que quando vê o nosso esforço de volta, quando vê o nosso regresso, quando vê a dor moral que nós estamos, pela consequência de nosso próprio destino, de nossa própria escolha, o pai vai ao nosso encontro. O pai vem, mas não só vem estar conosco. O que que Deus vem fazer? Enche-se de compaixão. A compaixão é um sentimento grandioso de quem entende a escolha do filho, de quem entende a miséria em que o filho estava, de quem entende a imaturidade do rapaz. O pai não julga, o pai não classifica, o pai não rotula de pecador ou de devasso. O pai compreende a situação do filho. O pai conhecia o seu filho e sabia que aquela escolha não seria melhor, mas o pai acolhe. Como que o pai acolhe? Lança-lhe ao pescoço, pula nele, de entusiasmo,
de euforia e dá-lhe muitos beijos, cobre-o de beijos. Então Deus se atira ao nosso pescoço, Deus se joga diante de nós, Deus provê pelo mecanismo grandioso de sua lei todo o acolhimento quando o nosso sofrimento é o autêntico sofrimento da culpa, do arrependimento. Então Deus vem e beija o nosso pescoço e nos abraça e nos enche de amor, de afeto, de beijos, num gesto paternal, num gesto carinhoso, num gesto em que não há rancor, mas há um pleno acolhimento com o moralmente fracassado. Ele era moralmente fracassado aos olhos da moralidade para quem Jesus está pregando a parábola, mas ele é tão digno de Deus beijar-lhe a face, porque todos os seres humanos são dignos da dedicação de Deus todos, são dignos do amor de Deus todos. Então Deus beija-lhe entusiasticamente. O filho então disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O filho precisa dizer ao pai, o filho precisa revelar ao pai as suas amarguras, a sua culpa, a sua dor. Teresa d'Ávila, a grande mística espanhola, dizia que a oração são 3 níveis de contatos com Deus. O primeiro e superficial nível é quando nós mandamos uma carta para Deus. O segundo nível é quando nós mandamos a carta e recebemos a resposta de Deus. E o terceiro nível é quando nós temos tanta urgência para falar com Deus, que nós vamos bater na porta de Deus para receber a resposta de cara a cara, face a face, no simbolismo de sua analogia. Então o rapaz está diante de Deus, ele está diante de seu pai. Ele precisa falar ao seu pai das suas amarguras, das suas escolhas, dos seus enganos. Porque quando nós nos arrependemos de uma coisa, nós temos necessidade de deixarmos aquela coisa bem clara. Quando nós não temos coragem de pedir perdão, é porque nós ainda não chegamos nesse ponto de consciência. Porque quando nós vemos o nosso erro e temos a imperiosa necessidade e autêntica necessidade de olharmos para quem nós ofendemos e dissermos para a pessoa, e dizermos para a pessoa: eu te ofendi, perdoa, sinceramente, porque naquela hora pensei mais em mim. Quando nós fazemos isso, a nossa alma adentrou a conversão, porque nós não nos preocupamos com a vergonha, nem com o orgulho, nem com o que a sociedade vai dizer com fraqueza pedir perdão. Nós declaramos o nosso erro. Enquanto nós não temos a coragem de declarar os nossos enganos e temos vergonha diante dos outros da nossa fragilidade, nós ainda estamos tentando pintar um teatro de alta moralidade. Ainda não adentramos o ponto de consciência que o rapaz aqui adentrou. Porque nós, por exemplo, falamos muito da necessidade de nós perdoarmos os outros, como se nós fôssemos vítimas de tudo. Raramente nós nos damos conta que o pedir perdão, que o declarar os erros, como fez o apóstolo Pedro, como fez o apóstolo Paulo, como fez todos os que abandonaram Jesus e depois aderiram à mensagem cristã, é um sinal da autêntica sanidade espiritual e maturidade espiritual. O rapaz então declara os seus erros para o pai.
Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Veja, ele houvera programado esta frase antes, esta declaração. A gente programa, raramente a gente concretiza. Ele concretizou. Mas veja que interessante o que o pai fala. O pai não responde nada a ele. O pai não responde nada a ele. Diz assim: mas o pai disse aos seus servos. O pai começa a conversar com os servos, porque o pai, embora a nossa necessidade de declarar, o pai se constrange com a humilhação do filho. O pai se constrange com a angústia do filho. O pai não permite se colocar numa postura de superioridade diante do filho, embora seja. O pai trata o filho de igual para igual, sem hierarquia, como nós muitas vezes colocamos Deus. Embora Deus esteja distante de nós, Deus está próximo a nós. Daí a oração do Pai Nosso: Pai Nosso que estás no céu. O céu é a distância, o céu é o inatingível. Mas quando falamos Pai Nosso, representa a proximidade, a dependência do Pai, a familiaridade com o Pai, a intimidade com o Pai. Então o Pai é próximo e distante. Assim é. O Pai era distante moralmente, claro, porque Deus é incomparável com qualquer ser da criação, mas ele é próximo. Aqui ele se faz próximo. Ele não se coloca no céu, ele se coloca na terra, junto com o filho. O pai diz ao servo: companheiros, estamos na metade da parábola, a hora vai grande. Ide depressa, trazei a melhor túnica e revestiu com ela, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Então ele diz: traz a melhor túnica, a melhor roupa, tira estes andrajos, acaba com esta inferioridade, vamos, coloca a melhor roupa, a mais bela que você tiver. Colocar a melhor roupa é festejar, é colocar a roupa de domingo, a roupa da festa, a roupa da alegria. Não só colocar a roupa, mas o anel que ele coloca no dedo do filho. O anel é a aliança, o anel é o símbolo de união, o anel é o símbolo de eterna amizade e de eterno amor. O pai não responde nada. O pai diz: traga a túnica, traga o anel para colocar no dedo do meu filho, que é digno. Não importa o que ele fez, é meu filho. É digno de receber o anel. E além do anel, as sandálias, porque os pés estavam descalços. Os pés estavam machucados da viagem da volta. A sandália era o descanso que o pai iria oferecer aos pés cansados do rapaz, daquela viagem do país longínquo para a casa de seu pai, para a sua própria casa. O pai continua dizendo: trazei o novilho cevado e matai-o. O novilho cevado quer dizer, é um animalzinho novo, né? Que é como se fosse que animal que nós podemos dizer? O bezerro. Trazei o bezerro cozido, né? O bezerro novo. Matai o bezerro, comamos e festejemos. Então, veja, comamos e festejemos, pois este meu filho estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi reencontrado. Então o filho devasso, o moralmente fracassado, a ovelha perdida, não recebeu um castigo de Deus, não recebeu uma bronca de Deus.
recebeu uma festa de Deus. É assim que a lei de Deus age conosco. Uma festa para nós quando nós nos arrependemos. Quando nós alcançamos o ponto da consciência. Nada de punição, nada de karma, nada de briga, nada de castigo, mas festa para os moralmente fracassados. Daí Jesus ter dito: Deus se alegra mais com uma ovelha perdida que foi achada do que com 99 ovelhas que estavam no rebanho. Alegra-se mais porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi reencontrado. E após dizer isso, diz a parábola, começaram a festejar. Mas aí ocorreu um outro porém na parábola. A parábola até aí é a grandeza maravilhosa, mas nem tudo são flores, né? Nem tudo é o ideal apenas. É preciso ver a realidade concreta. E o que aconteceu? Lembremos que ainda existia o filho mais velho. Eram 2. Qual tinha sido o destino do filho mais velho? A parábola nos conta. E o seu filho mais velho estava no campo. Quando voltava já perto de casa, ouviu músicas e danças. Veja, era uma autêntica festa. Ele estava no campo. Então ele escutou aquela música, aquela dança toda. Olha, o que está acontecendo lá em casa? Voltou, chamando um servo, perguntou-lhe o que estava acontecendo. O que está acontecendo aí em casa? Hã? Tem direito à minha interpretação. O que estava acontecendo aí em casa? Né? Aqui na minha casa. E este lhe disse. Veja, aí é interessante também. Por quê? O rapaz ainda não estava sabendo do que aconteceu. Ele soube pelo escravo. Ele soube pelo escravo que ali estava. Porque ele estava lá no trabalho dele, no seu dia de serviço. O pai se preocupou tanto com o filho, né, que o pai estava dando toda a atenção para o filho. Não é que esqueceu do outro. O pai vai falar sobre esse esquecimento mais adiante. Não é que esqueceu. Mas olha, o filho perdido e ressuscitado tinha que receber a grande festa. E este lhe disse: é teu irmão que voltou e teu pai matou o novilho e não queria entrar. Novilho, porque o recuperou com saúde. Ele soube do que aconteceu. Então, aí olha que interessante. Ele ficou com muita raiva e não queria entrar em casa. Ora, eu estive trabalhando, né? E agora eu não recebi a festa, quem recebeu é o outro. Aí é a inveja que ele sente. Aí é a amargura que ele sente. Ora, tem explicações psicanalíticas da relação do irmão mais velho com o irmão mais novo. Mas não vamos entrar porque faltam 2 minutos para acabar o nosso estudo. Mas ele ficou enraivecido. Enraivecido daquela situação. Não queria entrar em casa. Aí também é interessante que a gente vê o seguinte: quando alguém se arrepende, quando alguém se converte, raramente nós fazemos como o pai, nós damos a mão e fazemos vem. Na maioria das vezes nós pisamos mais na problemática do outro. Nós afundamos mais moralmente o que está sofrido. É isto que a parábola representa com este filho. O irmão, vejam, do sangue, ao invés de dar as mãos, pisa ainda mais, massacra ainda mais, quer arrasar ainda mais o seu irmão por inveja, porque ele não teve a grandeza moral que o irmão teve. Por inveja, porque veja,
se ele fosse tão bem resolvido, ele não estava com esta inveja. Ele estaria com amor para o irmão. Mas ele era este que nós falávamos, o que obedeceu por obedecer. Ele era este religioso que faz as coisas porque a lei da igreja ou do centro ou do templo manda fazer. Faz a caridade porque está escrito: fora da caridade não há salvação. Não porque entende o valor da ajuda e da amizade com o outro ser humano. Este era ele. Era o hipócrita, era o falso bom, era o falso amigo, era o falso religioso. Então, ele era de fato mais inferior do que o outro, que apresentou toda uma grandeza na sua conversão e que ele não tinha apresentado até então. Então ele ficou com muita raiva e não queria entrar. Seu pai saiu para suplicar-lhe. Veja, aí vem. O pai vai para a rua, para a porta de casa, suplica: meu filho, né? Suplica. Não tem esta atitude. Veja, há uma intercessão do pai neste caso, né? O pai fala com ele para que ele festejasse também a alegria do outro. Ele, porém, respondeu ao seu pai. Ele não ficou calado, não. Há tantos anos que te sirvo e jamais transgredi um só dos teus mandamentos. Olha a palavra, mandamentos. E nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos. Olha, ele fez porque obrigaram ele a fazer. Não obrigaram. A lei, a convenção social e religiosa o obrigou. E ele aceitou esta convenção. E nunca me deixe um cabrito para festejar com os meus amigos. Olha, jogando na cara do pai, né? Contudo, agora veja a expressão dele: veio esse teu filho. Ele não disse: veio meu irmão. Veio esse teu filho. Agora veja o detalhe: que devorou os bens com prostitutas, e para ele matas o novilho cevado. Quer dizer, ele gastou da maneira mais delinquente possível. Na época, as prostitutas era simbologia, né? Eu não fiz nada disso. Mas ele não recebeu a festa, porque o pai é justo, pelo que nós havíamos comentado. Mas o pai lhe disse: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso que festejássemos e nos alegrássemos, pois esse teu irmão estava morto e tornou a viver. Ele estava perdido e foi reencontrado. Então, companheiros, o auge da moral cristã é esta parábola da misericórdia, porque o auge da moral cristã está dito por Jesus: eu não vim para os sãos, vim para os doentes, vim para os moralmente fracassados, prostitutas, chantagistas, ladrões profissionais. Eram pessoas, junto com os terroristas zelotas da época, eram pessoas de más companhias, mas que faziam grandes amizades com Jesus e ganhavam grande intimidade com ele. A parábola do bom samaritano, que é a parábola quando indagam quem é o próximo do amar ao próximo, Jesus diz: o próximo não é o sacerdote, o próximo não é o levita que estuda rigorosamente a lei, o próximo é o herege samaritano, para nos mostrar que há uma inocência daqueles que são rotulados como culpados no mundo.
daqueles que são rotulados como fracos no mundo. Há uma inocência. A inocência destes é escolherem o caminho que escolheram, assumirem o caminho que quiseram para si, e não guardarem uma jactância de moralidade, de superioridade. Assim como uma grandiosa culpa daqueles que são religiosos, daqueles que se acham santos, a culpa é justamente o acreditar nesta superioridade moral que não existe aos olhos de Deus. E que é uma mentira, uma hipocrisia, porque por maior que eu seja, ou por menor que eu seja, eu não sou nada diante dos olhos de Deus. Não há mérito para Deus, porque tudo que nós fazemos é concessão de Deus para nós, para a nossa vida. Então, companheiros, tenhamos nós feito o que fizermos na nossa existência, ou terão os outros feito o que fizerem na vida pessoal deles, nada, absolutamente ato algum, diminui a nossa dignidade aos olhos de Deus. E tenhamos cuidado para nós não sermos os religiosos que nos achamos muito bem, que nos achamos muito justos, que nos achamos muito santos, porque para estes religiosos, disse Jesus, as prostitutas e os ladrões chegarão primeiro no reino de Deus do que vocês religiosos. Então é para termos cuidado em como nós vamos conduzindo a nossa religiosidade e que valores e juízos nós vamos fazendo dos seres humanos, que são tão humanos quanto nós. Porque para Deus, para Jesus, não existe dicotomia entre bem e mal, entre certo e errado, entre puro e impuro, entre santo e pecador. Para Deus, o que é santo pode cair ali em qualquer esquina de uma maneira terrível. Como o que é terrível pode se erguer de uma maneira mais grandiosa do que os que se acham tão santos assim. Esta é a mensagem de nossa palestra. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção de vocês.